Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7. Nós haveremos de ler a partir do verso 1. E quero cumprimentar a você da sua casa, você que está nos acompanhando. Quero te dizer que existe aqui na cidade de Uberaba uma família forte, porque serve a um Deus forte, uma família bonita, que está sempre na presença do Senhor, e essa família, ela quer dar a você que nos assiste agora, uma forte e calorosa salva de palmas. Evangelho de João 17, verso 1 diz assim: passados 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado na presença dele, a sua face resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E de repente surgiram à sua frente Moisés e Elias conversando com Jesus. Expressando-se, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom que estejamos aqui. E se desejares, Pedro diz a Jesus, e se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Estava o Senhor Jesus com os seus 3 discípulos amados, Pedro, Tiago e João. A Bíblia sempre tem uma simbologia nos números. O número 3 é o número da perfeição. Sabemos que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabemos que por 3 dias Jesus permaneceu no túmulo. Mas também nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá um ensinamento maravilhoso através da sua palavra. E ali estava Jesus com os seus discípulos, e de repente houve algo de extraordinário no reino espiritual, e os discípulos tiveram uma visão. Eles viram Jesus, viram Moisés, e viram também, diz aqui a palavra, e viram também Elias. Eles estavam ali falando com o Senhor. Representa, na verdade, 3 gerações diferentes: Elias, Moisés e o próprio Senhor Jesus. E eu quero falar algo muito importante, para que você possa se localizar, para que você possa ter o entendimento de qual é o lugar que você está ocupando na história. Veja bem, Deus deu a Adão, Deus colocou Adão no Éden, e a glória de Deus estava sobre Adão e sobre a sua mulher. Deus os escolheu para transportar a sua glória. A glória no hebraico é a palavra kabod, que significa peso. A palavra nos fala que quando os sacerdotes estavam inaugurando o templo de Salomão, a glória desceu sobre eles, e eles não conseguiam sequer ficarem em pé. Tamanha era a glória que estava sobre eles. Mas Adão não foi fiel a Deus. Adão pecou, saiu da presença de Deus. Até então, ele e sua mulher andavam nus, porque estavam cobertos com a glória de Deus. Mas a glória saiu deles após o pecado, e eles se viram nus. Eles tiveram que se cobrir com folha de palmeira. E Deus
fez com que um povo, o povo judeu, o povo de Israel, fosse aqueles que transportassem a sua glória, mas o povo de Israel também, em muitos momentos, falhou. E Deus criou uma nova possibilidade. Deus criou a sua igreja através do seu Filho amado Jesus Cristo, uma igreja que nasceu lá na cruz do Calvário, e a igreja hoje é responsável, e não se esqueça que você é a igreja do Senhor Jesus, e a igreja do Senhor Jesus, ela ficou responsável por carregar a glória de Deus. Entenda uma coisa, nós temos sobre as nossas vidas, eu tenho sobre a minha vida, nós temos sobre as nossas vidas, as promessas de Abraão, aquilo que Deus prometeu a Abraão. Mas acontece que quando a gente olha hoje para a igreja do Senhor Jesus, nem sempre as pessoas estão preocupadas em carregarem a glória de Deus sobre elas. Muitas vezes as pessoas estão pedindo coisas materiais, pedindo a Deus mais coisas, estão esquecidos de que nós fomos feitos para carregarmos a glória de Deus. Eu quero dizer a você que não é pecado, não é errado você pedir a Deus as coisas, você pode pedir a Deus as coisas, isso não é errado. O Salmo de número 2, verso 8, diz assim: peça-me e eu darei a vocês as nações por herança. Então nós podemos pedir a Deus, sim, nós podemos. Mas uma pergunta eu quero fazer a você: para que é que nós queremos mais coisas? Por que é que nós estamos sempre buscando coisas novas? Por que é que algumas coisas já não nos servem mais e nós queremos outras coisas? Se aquilo que você estiver pedindo a Deus não tiver um propósito, Salomão fala no caderno de Eclesiastes, capítulo 1, ele diz assim: é vaidade. Ou seja, tudo aquilo que nós temos, e quando nós pedimos a Deus, nós devemos pedir sabendo que aquilo que Deus vai nos dar tem um propósito definido em nossas vidas. Porque quando nós temos algo e nós não usamos, isso se chama vaidade. E aí nós perguntamos, por que é que nós queremos trabalhar? E nós precisamos trabalhar, por que é que nós precisamos produzir? Qual o sentido daquilo que nós queremos, daquilo que nós precisamos? Qual o sentido de termos bens, de termos posses? Qual o sentido? Eu gostaria que você desse uma olhada comigo no caderno de 1 Coríntios, por favor, capítulo 2, verso 15. Diz assim: contudo, 1 Coríntios 2,15 diz assim: contudo, aquele que é espiritual para discernir todas as coisas, aquele que é espiritual para discernir, para distinguir uma coisa da outra coisa, a ele mesmo por ninguém é compreendido. Porquanto, quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-la? Todavia, diz a minha Bíblia, a minha tradução, diz assim: todavia, nós temos
nós temos a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo é aprender uma coisa chamada obediência. Obediência. A obediência te faz ouvir mais o que Deus está falando. A obediência te faz cumprir aquilo que Deus está mandando cumprir na palavra dele. Se você está ouvindo, você vai entender o que Deus está ensinando, o que Deus está nos instruindo, e nós haveremos pela obediência, tendo a mente de Cristo, porque Cristo, ele foi obediente até a cruz. Diz a palavra que foi à cruz como um cordeiro mudo que não abriu a sua boca. Ou seja, muitas vezes nós murmuramos, até fazemos algumas coisas para o Senhor, mas não colocamos como prioridade em nossa vida, sendo que é para o Senhor. Ou às vezes recusamos, temos outras prioridades. Eu quero ensinar uma coisa a você. Quando você faz algo para o Senhor, Deus faz algo por você. Você descansa no Senhor e Deus trabalha por você. A obediência a Deus, anote aí, a obediência a Deus dá sentido em todas as coisas em sua vida, e a obediência a Deus te leva a uma vida plena. Por isso Jesus diz assim: eu vim para que você tenha uma vida, ou seja, os ensinamentos de Jesus nos dá vida, e diz a palavra, e não uma vida qualquer, mas uma vida abundante. Então um dia nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, e Jesus se tornou o meu Senhor. O meu Senhor é aquele que determina para onde eu vou, o que eu devo fazer, o que eu devo falar, e até mesmo o que devo pensar, porque Ele é o meu Senhor. E Ele sendo o meu Senhor, Ele pensa infinitamente melhor do que eu penso. Ele tem as melhores estratégias, Ele tem a melhor forma, Ele sabe fazer todas as coisas. Então é uma vantagem imensa eu ter o Senhor como o meu Senhor, assim como ter Jesus também como o meu Salvador. Quando entendemos isso e entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós chegamos à conclusão que nós nos tornamos algo que nós havíamos perdido há muito tempo. Nós nos tornamos filhos de Deus. Você é um filho, você é uma filha de Deus. Jesus, ele sempre teve isso muito claro na sua vida. Quando ele tinha por volta de 12 anos, ele se perdeu por 3 dias, diz a palavra. José e Maria estavam voltando para sua cidade, depois de 3 dias. Eles olharam para trás, olharam para um lado, perguntaram: cadê o menino? Não sabemos, vamos voltar. E eles não foram à boate, eles não foram a um bar, mas eles foram ao templo, e Jesus estava no templo, e Jesus estava cuidando das coisas do seu Pai. Jesus estava falando sobre o quê? Sobre a palavra.
A palavra, ela traz vida. Todas as coisas foram criadas pela palavra. A palavra traz movimento, a palavra traz cura. Diz as Escrituras que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ou seja, a palavra do Senhor, ela produz um efeito na sua vida. A sua palavra, a palavra que sai da sua boca, ela constrói ou destrói o seu futuro. Eu não sei se você ouviu o que eu disse, mas a palavra, ela precisa te dar uma direção. A palavra que sai da sua boca, ela precisa ter um foco. O foco, ele te leva a uma vida plena. Uma pessoa que não tem foco, ela tenta ir para muitos lugares e não vai a lugar nenhum. Mas o foco te dá uma direção, te dá um rumo. E o nosso foco enquanto igreja é sabermos que nós existimos para carregarmos a glória de Deus. Isso muda totalmente o rumo da nossa história. O caderno de Juízes nos fala a história de um homem chamado Gideão. Gideão, ele tinha uma autoestima baixíssima. Gideão estava sempre dizendo: a minha família é a família mais pobre de Israel, é a menorzinha. Eu sou o menor do meio da minha família, eu sou o mais fraquinho. Até que um anjo do Senhor aparece a Gideão e dá a Gideão uma palavra: vai nesta tua força. Abraão, ou melhor, Gideão, na verdade, não tinha força nenhuma por ele mesmo. Quantas vezes você acha que não vai conseguir vencer, acha que não vai conseguir resolver o problema, acha que não vai conseguir criar os filhos, acha que não tem administrado corretamente, e você recebe uma palavra da parte do Senhor, e é exatamente o que você está fazendo nesse dia de hoje. E Gideão muda radicalmente a sua forma de pensar. Deus não quer que você continue pensando como pensava antigamente, mas que você comece a pensar como nos ensina a palavra de Deus. Caderno de Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7, verso de número 15. Tem uma passagem maravilhosa que Gideão estava para ir a uma guerra. Ele estava comandando um povo. Ele estava levando um povo a uma batalha. Eu disse Juízes, capítulo de número 7. Ele ainda, preste atenção querido, Gideão ainda não tinha começado a lutar. Ele ainda não estava no campo de batalha. Entenda o que eu vou te dizer. Eu estou falando Juízes 7, verso de número 15. Mas ele dá uma palavra. Ele diz assim: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas em nossas mãos. Levanta. Ainda não tinha lutado, ainda não tinha ido para a batalha, mas ele diz assim para os seus soldados: levantai-vos, levantai-vos. Não fique sentado, não fique prostrado, mas levante, porque o Senhor já nos deu o nosso inimigo em nossas mãos. E ele dá uma estratégia. Existem traduções que diferem umas das outras. No verso de número 16, ele diz assim: olha,
Cada um pega na sua mão chofares, trombetas e jarros vazios com tochas dentro. O quê? Você não vai para a guerra, né, com espada. Você vai para a guerra com trombetas, com jarros, cheio de fogo. Não é assim que se luta, não é assim que se briga. Eu gostaria que você estivesse atento, porque os jarros vazios simboliza a sua vida, que às vezes está estagnada, paralisada, e o Senhor quer que você encha com fogo. Precisamos do fogo da paixão, do desejo ardente. Eu não sei se você está me ouvindo. Precisamos também tocar o chofar, a buzina, ou seja, o louvor. Precisamos louvar a Deus, glorificar a Deus, para que possamos enfrentar toda e qualquer batalha que vier pela frente. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Precisamos de mudar a nossa forma de pensar. Precisamos entender o que é que Deus está fazendo. A nossa graduação nas coisas do Senhor se dão na nossa luta. Muitas vezes se dá através do fogo. Aliás, é o fogo que tira todas as impurezas do ouro. E você é uma joia preciosa. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 18 diz assim: mas todos nós, com a face descoberta, contemplamos como por meio de um material espelhado a glória do Senhor. Nós estamos vendo como igreja do Senhor Jesus, nós estamos vendo a glória do Senhor, talvez um pouco distante, talvez um pouco complicada, não estamos enxergando direito. Deixa eu dizer algo a você, querido. Precisamos ler as Escrituras muito, mas não é tudo. Precisamos orar muito, mas ainda não é tudo. Na verdade, nós precisamos mergulhar na glória de Deus, para sentirmos o poder de Deus sobre a nossa vida. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração, porque eu quero orar por você. Pai, nós te adoramos. Pai, nós bendizemos e glorificamos o teu nome. Queremos ser melhores, Senhor, enquanto homens e mulheres que seguem, que servem a tua palavra. Seja conosco, nos fortaleça, cura, limpa, batiza com o teu fogo, encha-nos com o teu espírito. É o que nós pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Será que você pode dizer amém? Será que você pode dizer graças a Deus? Vamos dar uma forte salva de palmas para o Senhor. Aleluia.